Então, vamos junto, vamos cair dentro da palavra. E eu quero continuar hoje falando um pouquinho a respeito daquilo que o Fábio já vinha falando há dois domingos, que é destruindo os bloqueios mentais sobre a graça. O Fábio fez a parte 1, fez a parte 2, e eu quero continuar com a parte 3, trazendo mais 2 desbloqueios, mais 2 verdades a respeito da palavra para te fazer caminhar na graça plena que Deus tem, que Jesus conquistou na cruz ao nosso favor. E esse lance de conversar sobre mudança de perspectiva, de desbloqueio mental, de enxergar as coisas com outros olhos, da gente ver a obra de Jesus na perspectiva correta, ela não é algo novo, não é algo que começou há pouco tempo, mas é algo que Jesus já vinha trabalhando desde o ministério dele aqui na terra. Olha que a Bíblia fala aqui em Mateus 9:17. Eu quero trazer um pouquinho do contexto do que estava acontecendo aqui. Então, naquela época era normal, você ter, assim como Jesus era um mestre e ele tinha os seus discípulos, era normal terem outros mestres com seus discípulos, e um desses outros mestres era João Batista, o filho de Jesus. E os discípulos de João Batista, eles estavam ali olhando os discípulos de Jesus e se comparando a esses discípulos. E eles chegaram e perguntaram, por que os discípulos de Jesus não fazem isso ou aquilo? Por que os discípulos de Jesus não jejuam e a gente jejua? E eles vão indagar e questionar Jesus. E essa é a resposta que Jesus dá para eles. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho. E os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Talvez essa metáfora que Jesus usou para responder essa questão soe um pouquinho fora de moda, fora de época para a gente, mas para eles era muito comum. E o que Jesus está falando basicamente é o seguinte: vinho novo, recipientes novos. Vinho velho em recipientes velhos. E o que Jesus estava comparando? Porque a grande força, assim, a grande missão de Jesus foi completar e terminar e finalizar uma velha aliança e iniciar uma nova aliança. E era isso que Jesus estava falando aqui, cara. O velho não consegue suportar o novo, a velha aliança, ela não vai conseguir suportar o vinho que vai ser derramado, o vinho novo que vai ser derramado, ela não vai conseguir entender, ela não vai conseguir compreender. Então, o velho que Jesus está falando aqui são os mandamentos, é a lei, é a antiga maneira de se viver, de se relacionar com Deus. Essa antiga maneira, ela não consegue suportar o novo, ela não consegue dar base para as revelações que Jesus daria. Ela não vai suportar a verdade, ela não vai suportar a graça, ela não vai suportar o amor de Deus. Pelo contrário, esse recipiente vai se romper, esse velho recipiente, essa velha maneira de pensar. Então, o que Jesus faz? Ele resolve essa questão do recipiente. E talvez você está pensando aí, meu Deus, Lucas, do que você está falando? E Jesus, ele tem um bate-papo assim muito interessante com um fariseu chamado Nicodemos. E tem a ver com o que é esse novo recipiente. Nicodemos, ele era um fariseu assim de cargo assim muito elevado na estrutura da sociedade daquela época. Hoje a gente tem poder executivo, poder legislativo, judiciário, todas essas estruturas, mas naquela época, na sociedade de Jesus, quem tinha essa voz de comando eram os altos líderes religiosos. E Nicodemos pertencia a esse partido dos altos líderes religiosos. Ele era um juiz, a ponto de que as pessoas que acusaram a Jesus e levaram Jesus à morte,
declararam que Jesus deveria ser crucificado eram os fariseus, os juízes daquela época. Então esse juiz chega a Jesus e ele fala assim, João 3, versículo 2. Certa noite veio falar com Jesus e disse, certa noite Nicodemos veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu, eu lhes digo, a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. A resposta de Jesus vem muito a ver com aquela metáfora que Jesus havia utilizado ali atrás sobre o vinho velho não suportar, o recipiente velho não suportar o vinho novo. Era necessário um recipiente novo, e é sobre isso que Jesus está falando aqui, que você, Nicodemos, um fariseu de alto cargo, admirado pela sociedade, você precisa nascer de novo para entender o reino de Deus. Não tem como você, com a sua cabeça de fariseu, entender aquilo que Deus vai fazer. É preciso um novo nascimento. E no versículo 6, João 3,6, Jesus diz, os seres humanos podem gerar apenas vida humana. A gente apenas gera vida humana, mas o Espírito dá vida espiritual. E é aí onde você nos tornamos novos recipientes, para receber esse vinho novo que Jesus vem trazer. É através da nova criatura que a gente lê tantas vezes aqui na Nova, 2 Coríntios 5,17, logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Não há como compreender o vinho novo, as revelações sobre Jesus, com a velha mentalidade, com a velha natureza. A velha mentalidade era baseada em mandamentos, eram leis, eram ordenanças que tinham que se cumprir. A nova é baseada na graça e na misericórdia do Pai. A velha aliança, baseada em leis. A nova aliança, baseada na justiça de Deus, que envia o seu Filho para pagar pelos teus pecados, pelos meus pecados, e nós somos feitos livres pela obra de Jesus, para viver como novas criaturas. A velha aliança, baseada no que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para conquistar as bênçãos de Deus, como eu tenho que me comportar, como eu tenho que andar, como eu tenho que falar, como eu tenho que me portar. Mas a nova aliança, ela diz tudo o que eu posso fazer nele, tudo o que eu posso fazer através da obra de Jesus, tudo que a obra de Jesus liberou sobre a minha vida. Então, continuando aqui a nossa série sobre desbloqueios, o pastor Fábio já falou de 4 desbloqueios aqui, falou sobre perdão e confissão de pecados, que a gente tem que entender, falar aquilo que Deus fala a nosso respeito, a respeito dos nossos pecados, de que Ele já não se lembra mais dos nossos pecados, de que toda a condenação foi levada com Jesus na cruz. Ele falou que graça não é licença para pecar, graça é uma pessoa, é Jesus, e quanto mais você entende sobre a pessoa de Jesus, quanto mais você entende sobre isso que a gente falou aqui, tudo que a gente pode nele, tudo que ele conquistou por nós, mais você vai caminhar como Deus te criou para viver. Uma vida abundante, uma vida plena, uma vida de relacionamentos saudáveis, uma vida com uma mentalidade saudável, com um corpo saudável, porque tudo isso Jesus conquistou ali na cruz ao nosso favor. O terceiro desbloqueio, Deus é justo. Ele não simplesmente falou assim, esqueci dos pecados deles, resolvi deletar tudo que eles tinham. Foi lá, deu um Ctrl A, que daí marca todo o texto, dá um delete e apagou tudo. David entende bastante de computador aqui, está do meu lado. Não foi isso. Jesus veio e pagou o preço por completo. Teve um preço
E essa é a justiça de Deus, de que a gente, pelo nosso esforço, pela nossa disciplina, a gente não consegue alcançar essa justiça. Mas Jesus veio, se fez pecador, ele morreu, para que quando ele ressuscitasse, nós ressuscitássemos com ele. Quarto, o Fábio também falou sobre desfrutar da graça pela fé. Existe outra maneira da gente desfrutar da graça a não ser pela fé. O desbloqueio que eu quero falar hoje, primeiro, faça algo que é muito falado, no meio religioso, é que faça o bem, você vai receber o bem. A base de toda a nossa sociedade é essa. Desde pequeno, quando a gente cresce e entra no sistema de ensino, a gente começa a aprender que se eu fizer isso, eu vou receber aquilo. Então, se eu estudar bastante, eu vou ser um bom aluno. Se eu me esforçar, eu vou ser recompensado por esse esforço. E também a gente conhece do outro lado da moeda, de que se eu me comportar mal, eu vou colher as consequências desse mau comportamento. Só que o Evangelho, ele foge dessa lógica. Paulo chega a declarar que o Evangelho é uma loucura para a gente tentar compreender com o nosso intelecto, com a nossa inteligência. E a mensagem do Evangelho não é faça o bem para receber o bem. E por mais forte que isso possa soar, a mensagem do Evangelho é faço mal, recebo bem. Fiz o mal, recebi bem. Lucas, do que tu está falando? Que loucura é essa? É a loucura da nova aliança? Todo o Velho Testamento é faça o bem para receber o bem. Se comporte dessa maneira para você colher as bênçãos de Deus. Mas Jesus, ele vê todo mundo desgastado, ninguém conseguindo cumprir essa velha aliança, e ele declara, eu vim para terminar essa velha aliança, e todas essas suas tentativas, todos esses esforços de fazer o bem, que na verdade vocês nunca conseguiram, eu vou extinguir esse sistema. E todo o mal que você fez, eu vou transformar em bem. Todo mal, toda decisão errada, todo pecado que você cometeu ou vai cometer, eu vou levar isso comigo na cruz e eu vou transformar isso em bem. Porque se o sistema de faça o bem e receba o bem funcionasse, a morte de Jesus seria em vão. A gente conseguiria se justificar mediante um comportamento, mediante a seguir regras. Olha o que Paulo fala aqui em Gálatas 2:21. Não considero a graça de Deus como algo sem sentido. Pois se a obediência à lei, se obedecer mandamentos, nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Então, se a velha aliança do sistema faça o bem e receba o bem funcionasse, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Mas Cristo vem declarar, vocês se esforçaram, eu vi que alguns tentaram se esforçar mais, mas nenhum conseguiu chegar, nenhum conseguiu se justificar. Então eu pego toda essa maldade, levo sobre mim e transformo vocês em novas criaturas, em boas criaturas, com toda a essência do Pai dentro de vocês. A base da nova aliança que Jesus vem selar é misericórdia, graça. E o que é misericórdia? Misericórdia é não ganhar o que você merece. A gente não merecia o perdão de pecados pelo nosso comportamento, pelo que a gente vinha fazendo e pela nossa natureza, porque o pecado não era só algo que a gente fazia, mas era algo que estava dentro da gente, que precisava ser tirado para fora. Então essa nova aliança é baseada em misericórdia e graça. E o que é graça? Ganhar o que você não merece. A gente não merecia o amor do Pai, mas mesmo assim, antes da fundação do mundo, Ele escolheu te amar.
E o objetivo da nova aliança não é que você apenas mude o seu comportamento para o bem, porque isso é uma consequência de você conhecer a nova aliança. A partir do momento que você vai conhecendo mais a realidade da nova criatura, consequentemente você vai desfrutando dessas realidades e você vai começar a caminhar com tudo aquilo que a gente falou aqui no começo, com uma mentalidade saudável, com relacionamentos saudáveis, com paciência, com paz dentro do seu ser. E é engraçado que às vezes a gente tem medo de declarar isso, de que falar assim, a base da nova aliança é que nós fizemos o mal, e o mal que a gente fez foi recompensado com o bem. Isso para o mundo não faz lógica nenhuma. Você fez o mal, o que você merece? O mal. Mas o Evangelho de Cristo, ele bate de frente com os valores do mundo, e ele não fala assim, você fez o mal e você merece o mal. Não. A nova aliança é, vocês fizeram mal, vocês se comportaram mal, mas eu vim para demonstrar o meu amor e derramar o bem sobre vocês, derramar coisas boas sobre vocês. E a gente tem medo às vezes tem receio de falar isso, porque, ai meu Deus, se eu começo a falar para as pessoas que, cara, faz o mal e Deus vai te dar, vai te fazer o bem. A gente tem medo de falar isso por quê? Porque daí a gente pensa que as pessoas vão sair fazendo loucuras. E eu tenho uma novidade para te contar. Já está todo mundo fazendo loucura com esse sistema que a gente tem na igreja. Com esse sistema religioso, de que faço o bem e recebo o bem. Porque chega um momento, se você é sincero e honesto, que você não aguenta mais esse sistema de faço o bem, recebo o bem. Porque todo mundo pisa na bola uma hora. E a partir do momento que você pisa na bola, parece que, pum, começou tudo de novo. Eu perdi a comunhão com o Pai, eu perdi meu relacionamento com o Pai, agora o Pai está bravo comigo, e agora eu tenho que começar a ajoelhar, e ler a Bíblia, e fazer tudo de novo, escalar essa montanha de novo. Não. Nova aliança é, você fez o mal, claro, a gente não está alegando que você não vai colher as consequências desse mal que você fez, mas esse mal ele não precisa ser perpetuado. Você pode olhar para a bondade do Pai e o Pai restaurar essa situação em que você se meteu. Não existe lama, não existe buraco tão fundo que o amor do Pai não possa alcançar. Então o Evangelho não se trata apenas de uma ferramenta para você viver melhor, são passos, são maneiras de você se viver melhor, mas é uma história de amor, de troca do nosso mal, do mal que tinha na humanidade, pelo bem que tinha em Jesus, e esse bem começa a habitar dentro de nós, que é a pessoa do Espírito Santo. E olha o que acontece, a partir do momento que você começa a viver, faço o bem, recebo o bem, o que você começa a fazer? Você começa a julgar as pessoas ao seu redor. Você começa a se sentir superior às pessoas ao seu redor. Ah, aquele cara faz isso, aquela mulher faz aquilo. Meu Deus, como que alguém pode caminhar fazendo isso? Olha para mim, eu sou um cara que faço isso e aquilo, e eu vou na igreja, e eu dou dízimo e oferta. Não. Você pede a compaixão, você pede o olhar que Jesus quer que nós tenhamos na nova aliança, de que é um ministério de reconciliar pessoas ao Pai, de não trazer julgamento. Nem Jesus veio para julgar as pessoas. Quem somos nós para julgar essas pessoas? Então, o primeiro desbloqueio de hoje é que nós todos fizemos o mal. Mas Jesus, ele vem, tomou esse mal sobre ele na cruz, nos presenteou com o bem, com a graça dele, com a misericórdia dele. E o segundo desbloqueio de hoje, para finalizar o nosso bate-papo, é algo que a gente está vivendo nesses dias, é que a igreja não parou. Eu acho muito engraçado que muitas pessoas vêm e perguntam, né? A igreja, quando que vai abrir de novo? A igreja, quando que vai voltar? E o culto, quando que vai voltar? Quando que vai
voltar a ter reunião? Quando que a igreja vai voltar? Cara, a igreja nunca parou. Porque a igreja não é isso, a igreja não é um edifício, a igreja não é um prédio, a igreja não é um local que eu vou, mas a igreja é você, sou eu, aonde quer que nós estejamos. A igreja de Jesus não parou. No meio dessa pandemia, a igreja não tira férias. Ah, beleza, a igreja fechou. Porque as pessoas, elas não se abrem e fecham. As pessoas não são como edifícios, e por causa de decretos tem que se manter fechados. Não, a igreja não parou. Talvez esse plano do inimigo de trazer essa pandemia e tudo isso foi eu acredito que foi um grande tiro no pé. Porque o evangelho está chegando às casas, está chegando aos lares, igual nós tivemos que nos adaptar e fazer essa transmissão online. E da transmissão online a gente começou a fazer podcast, então são mais canais para essa mensagem chegar e mais pessoas serem atingidas. Olha que Jesus fala aqui em Mateus 16, 18. Jesus está respondendo Pedro. Pedro acabou de reconhecer que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Jesus responde assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não está falando que a igreja vai ser construída sobre Pedro, mas que a igreja vai ser construída sobre a revelação que Pedro teve. Que revelação foi essa? De que Jesus é o Filho, Jesus é o Messias, Jesus é tudo que a gente precisa. Jesus, Ele completa todas as coisas. Tudo que a gente precisa é Jesus, e é sobre essa rocha, é sobre essa revelação que a igreja foi construída. É sobre essa revelação que as nossas vidas foram construídas, de que tudo que eu preciso é Jesus. Todas as coisas se concentram, todo o foco está em Jesus. Ele é o centro, Ele é tudo. A igreja não parou porque Jesus está habitando onde? Dentro de mim, dentro de você. E aonde quer que a gente vá, seja nas nossas casas, em isolamento, seja nos nossos trabalhos, ou locais que a gente vai, a gente está levando Jesus, a gente está levando a igreja conosco. A gente está levando a paz de Jesus, a gente está levando a cura de Jesus. E nós, a igreja de Jesus, a gente não seria conhecido pelos grandes templos, pelos grandes eventos. Nós não seríamos conhecidos pelos cultos perfeitos. E me entenda, nós na Nova, a gente preza demais pela excelência, a gente quer criar uma experiência maravilhosa para que você venha, participe dos nossos cultos, participe dos nossos eventos, que você seja impactado por essa verdade de que Jesus é tudo. A verdade, ela nunca muda, mas conforme a sociedade vai evoluindo, essa verdade pode ser transmitida de várias maneiras, e a gente está no século 21, então fica bem cômodo a gente criar templos grandes, as pessoas virem e receberem ensinamentos. Essa é a forma que a gente está vivendo a igreja hoje em dia. Mas a igreja não se limita a isso, porque a igreja, ela funciona 24 horas por dia, porque ela está dentro de você. A igreja é essa revelação de que Jesus está em ti. E nós, a igreja, não seríamos conhecidos por esses grandes templos, pelos grandes eventos, mas a palavra nos diz que nós seríamos conhecidos pelo amor que nós temos uns pelos outros. Mais simples que isso não dá para ficar. Nós seríamos conhecidos pelo amor que nós temos pelos outros. Então, para finalizar, eu vejo que o grande tiro no pé do inimigo em relação à pandemia é que nós estamos despertando para a realidade de que a igreja não é mais um lugar onde eu vou para frequentar, um lugar onde eu saio da minha casa e eu tenho aquele compromisso no domingo de manhã, no domingo à tarde. Não, a igreja sou eu, e onde eu estiver,
A igreja está comigo, que é a presença de Jesus dentro de mim, que é o amor de Jesus dentro de mim. Eu quero te convidar para separar os elementos da ceia. A gente vai cear junto agora. Então separa aí o seu pão, separa aí o seu suco de uva, o vinho. Esse é um momento super especial. É um momento onde a gente coloca os nossos olhos em Jesus. Onde esses desbloqueios que a gente conversou sobre graça não é licença para pecar, mas graça é uma pessoa, é Jesus, é um relacionamento com essa pessoa, de que a justiça de Deus foi completa através da obra de Jesus e nós fomos justificados através dessa obra, de que nós fizemos o mal e fomos retribuídos com o bem e que é a bondade de Deus que nos transforma, e de que a igreja não parou, a igreja continua avançando. A igreja já passou por perseguições muito piores do que aquilo que a gente está vivendo hoje. Em certos países a igreja é muito mais perseguida e a gente é muito privilegiado aqui no Brasil por ter os templos e tudo. Então nesse momento vamos colocar os nossos olhos, nosso foco, nosso Pai.